Olá, amigos da Sistec, é sempre bom estar com vocês. Eu sou Kleber Duval, levando a todos a partir de agora informação com credibilidade em mais um TJS. De olho então nos destaques desta edição. Vereadores de Caputira aprovam lei que proíbe município de contratar agressores de mulheres. Mas a intenção desse projeto é justamente criar um mecanismo do município de proteção a mais para essas mulheres. Caratinga teve acidente com motoreta nesta terça-feira. PRF divulga balanço da Operação Tiradentes no município e na região. Acidente em alto forno da Uzi Minas, em Ipatinga, deixa funcionários queimados. Veja também, polícia ainda busca por autoria de assassinato no bairro Aparecida, em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. A Polícia Militar continua as investigações para descobrir a autoria e motivação do assassinato registrado na noite desta segunda-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Um homem foi morto a tiros no meio da rua. Kelber Couto de Lima, conhecido como Cheirinho, de 30 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira na rua Professor Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo. Segundo informado, o coordenador de policiamento da unidade da Polícia Militar estava em patrulhamento quando escutou o estampido de disparo de arma de fogo e imediatamente foi em direção ao local. E no caminho ele já foi interceptado por pessoas que relataram que tinha uma pessoa caída ao solo e que foi vitimada por esses disparos. Foi constatado, pelo coordenador que essa pessoa estava com um capacete, havia sido atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça. Levantamentos preliminares que essa vítima ela foi em encontro a outras pessoas para algum tipo de conversa e que durante essa conversa entre essas pessoas houve ali uma discussão e essas pessoas acabaram por efetuar esses disparos de arma de fogo contra a vítima. Desde o registro do assassinato, a polícia vem recebendo denúncias a respeito da autoria. Dentro dessas denúncias, as equipes diligenciaram na tentativa de localizar essas pessoas que foram denunciadas. Contudo, elas não foram localizadas em suas residências. O rastreamento ele permaneceu durante a madrugada e ainda está em continuidade. Agora, na parte da manhã, equipes também estiveram na residência desses suspeitos, que também não estavam em casa, não houve atendimento por nenhum familiar. Segundo o Tenente Moraes, ainda durante a manhã dessa terça-feira, o Copom recebeu denúncia de um possível envolvido no homicídio. Segundo informações que o Copom recebeu, ela estava no local no momento do fato e logo após ela evadiu desse local. E a equipe tático móvel nessa manhã esteve na residência dessa pessoa, conseguiu localizar, e em parlamentação conseguiu uma autorização para adentrar na residência dessa pessoa e no interior foi apreendida uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Tal pessoa foi presa pela posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que até esse momento não há materialidade comprovada da participação dele nesse homicídio. Contudo, a arma também foi apreendida e entregue na delegacia para possíveis providências de perícia, podendo essa pessoa ter participado desse fato. O homem que levou os tiros estava em prisão domiciliar e tinha passagem pela polícia por alguns crimes. Ela tinha passagens por tráfico de drogas, por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e entre outras.
A motivação do crime de assassinato contra Kelber Couto de Lima ainda não ficou esclarecida. Informações que possam colaborar com as investigações da polícia podem ser passadas pelos números 181, Disque Denúncia, ou 190. A denúncia é anônima. Um acidente nesta última segunda-feira deixou 5 funcionários da siderúrgica Uzi Minas, em Ipatinga, feridos. Eles se queimaram em um dos altos fornos da empresa. Os funcionários foram encaminhados ao Hospital Márcio Cunha. 2 deles foram liberados e 3 continuam internados. O estado de saúde deles, segundo o hospital, é estável e nenhum corre risco de morrer. Segundo a Uzi Minas, os operários se feriram devido a uma onda de calor que se desprendeu do alto forno, mas todos usavam equipamentos de segurança e foram socorridos prontamente. A contribuição sindical pode voltar a ser descontada do salário dos trabalhadores. A decisão acerca do tema deve ocorrer em até 90 dias, com a retomada do julgamento da pauta pelo Supremo Tribunal Federal. O valor arrecadado pelas empresas e repassado aos sindicatos equivale a um dia de trabalho do funcionário. E o desconto normalmente é feito uma vez por ano. 3 ministros votaram a favor do retorno da cobrança para os funcionários regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O ministro Alexandre de Moraes votaria na última sexta-feira, mas pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso. Além dele, outros 7 integrantes da Corte precisam se manifestar acerca do assunto. Na prática, o trabalhador poderá se livrar do pagamento da taxa caso se manifeste contrário de forma expressa e escrita antes da decisão nas assembleias sindicais. Atualmente, a sindicalização é facultativa, assim como a contribuição. Um projeto inédito na região acaba de ser aprovado pela Câmara Municipal de Caputira, aqui na Zona da Mata. Ele pretende proibir a contratação pelo município de qualquer pessoa envolvida em agressões a mulheres. O projeto é de autoria do vereador Robson Pereira, que falou sobre o assunto ao jornal Tribuna do Leste, de Manhuaçu. Sim, foi passado pelas comissões, foi avaliado, estudado pelo advogado da Câmara, que é o Dr. Caio, e nenhum resquício de inconstitucionalidade foi votado, e foi aprovado à unanimidade, sem nenhuma pessoa contra, o projeto, até porque esse projeto ele visa a proteção das nossas mulheres, do nosso município, e ele foi bem aprovado, foi à unanimidade, não teve nenhum voto contra. Para entrar em vigor, o projeto precisa ainda da assinatura do prefeito. Agora ele foi encaminhado ao executivo, ele vai ser encaminhado ao executivo, e esperamos aí que o prefeito municipal, Celso Gonçalves, olhe esse projeto com carinho aí, olhe ele como uma coisa boa para o nosso município e para mostrar a preocupação do executivo junto com o legislativo na proteção dessas mulheres aí, e ele aprove esse projeto, que ele sancione ele e que passe a virar lei mesmo no nosso município e coibindo assim esses agressores aí. O vereador explicou por que teve a ideia de apresentar o projeto proibindo a contratação de agressores de mulheres pelo município de Caputira. No mundo de hoje a gente tem vivido aí vários casos, de violência doméstica, até do feminicídio, que é um caso mais grave aí dessa lei, mas a intenção desse projeto é justamente criar um mecanismo do município de proteção a mais para essas mulheres, porque já tem o mecanismo da lei, que a Lei Maria da Penha hoje ela é muito rígida, mas o município também, eu senti falta do município estar agindo em prol dessas mulheres com uma proteção a mais, coibindo esses autores, esses agressores aí, de estar recebendo dinheiro público e ter cometido um ato tão grave desse contra as nossas mulheres aí que merecem respeito, admiração e consideração. Então, assim, esse projeto foi voltado justamente para isso, para essa proteção a mais, e mostrando a preocupação do nosso município, do nosso legislativo e agora futuramente do nosso executivo aí com as nossas mulheres. Robson Pereira disse esperar que seu projeto, proibindo a contratação pelo município de agressores de mulheres, possa servir de exemplo. E as outras cidades vizinhas também, Eu tenho o projeto aqui, eu posso passar ele para
para quantos vereadores ou quantas pessoas interessadas quiserem. Isso seria interessante a gente globalizar isso mesmo e proteger o nosso município com uma lei a mais, né, punindo esses agressores aí. Veja a seguir, Caratinga teve acidente com motoneta nesta terça-feira. Muito bem, pessoal, já estamos aí então retornando com o nosso TJS. Uma colisão entre uma motoneta e um carro foi registrada na manhã desta terça-feira na BR-116, no trevo que dá acesso ao município de Piedade de Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local. De acordo com um agente da PRF, Luiz Tarcísio, o condutor da motoneta estava cruzando a pista sentido Piedade de Caratinga, quando por um descuido teria colidido lateralmente com um Chevrolet Tracker, que seguia sentido Iapim. A motoneta, né, ela estava cruzando sentido Piedade de Caratinga, estava saindo da Dário Grossi ali, sentido Piedade de Caratinga. E aí colidiu lateralmente com um automóvel que estava passando sentido Inhapim. Foi feito o teste de etilômetro com os envolvidos, todos os dois deu negativo. Os veículos estavam em dia, documentação em dia, todos os dois eram habilitados. Ali tudo indica que foi uma falta de atenção do condutor da motoneta, né, que não conseguiu visualizar que o veículo estava transitando pela via. E nele cruzar, ele acabou colidindo lateralmente com o automóvel. Segundo o policial Tarcísio, a motoneta foi removida para o pátio credenciado, pois não havia ninguém para retirá-la, devido ao condutor ter sido encaminhado pelo SAMU para o hospital. Ele sofreu lesões leves. E o deputado federal André Janones, do Avante, foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$5 mil ao também deputado federal Nicolas Ferreira, em decorrência de publicações feitas nas redes sociais em 2022. Durante a campanha presidencial do ano passado, Janones fez postagens nas redes sociais, nas quais citava supostas denúncias de pedofilia e estupro envolvendo Nicolas. O valor de R$5 mil diz respeito à indenização de Janones a Nicolas por danos morais. O golpe do empréstimo consignado, em que o criminoso contrai financiamento em nome de outra pessoa, no caso, algum beneficiário do INSS, tem batido recordes em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo o PROCON local, são pelo menos 5 casos desse tipo registrados na cidade todos os dias. O modus operandi dos criminosos costuma ser o mesmo. Eles ligam para os beneficiários, dizendo serem funcionários de algum banco ou mesmo do INSS, e informam que eles têm dinheiro a receber, mas que para isso, para receber o dinheiro, precisam repassar dados e até fotos de seus rostos. Com esse material, os bandidos conseguem o dinheiro do empréstimo. Mas quem fica com a conta para pagar são os aposentados ou pensionistas. Esse tipo de golpe, de acordo com o PROCON, corresponde a 40% de todos os atendimentos do órgão na cidade. O PROCON listou algumas dicas para que os beneficiários não caiam no golpe do empréstimo consignado. Anote: evite fornecer dados da conta corrente e do cadastro do INSS para desconhecidos e suspeite de contatos telefônicos em nome da Previdência Social. Não envie fotos selfie que possam ser usadas para biometria facial para desconhecidos. Ao receber o salário, acompanhe o extrato bancário mensal. Em caso de depósito de valores desconhecidos, não o utilize. Procure o PROCON. Pesquise sobre a idoneidade de instituições financeiras desconhecidas. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira é sol com algumas nuvens e não chove.
Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 32 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 30 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 31 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 30 graus. Veja a seguir: semaglutida para emagrecer, vale a pena? Médica responde. Olha, e a busca por um corpo mais esbelto leva muita gente a atitudes extremas. Uma delas é a automedicação. O uso do remédio semaglutida, por exemplo, por quem deseja emagrecer, tem se popularizado, mas só é aconselhado sob supervisão médica. É o que você vai ver na reportagem de Natália Toledo. A semaglutida é uma substância que ajuda o pâncreas a liberar insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos. O remédio é indicado para quem tem diabetes tipo 2 e comercializado no formato de caneta injetável com várias doses. Um dos possíveis efeitos colaterais é a perda do apetite. Por esse motivo, a substância é bastante utilizada no tratamento para a obesidade. 2,4 miligramas, ela foi aprovada para tratamento da obesidade. Isso consta em bula, que é uma dose maior. E a outra de 1 miligrama, ela é usada muito para paciente diabético, porque ela ajuda, né, a controlar a glicose. Ela tem sido usada por causa do seu potencial de perda de peso. A semaglutida pode ser comprada nas farmácias sem receita. Essa compra desenfreada, né, desse tipo de medicamento, isso é ruim, porque você às vezes está usando um remédio que não é para você, não é o seu tipo. Então a gente tem que individualizar muito isso, ver o paciente como um todo, né, e saber se realmente esse paciente é compulsivo, essa droga não vai servir, ele só vai passar mal com ela, né? Então a gente usa, né, igual eu falei, a gente usa principalmente para paciente que já tem um comprometimento metabólico, né, porque a obesidade pode causar. A medicação, quando usada com indicação e supervisão médica, costuma ser bem tolerada, sendo sintomas gástricos como diarreia, náuseas e vômitos, constipação, refluxo, gases e sensação de saciedade os mais comuns. Então são remédios que a gente tem usado, mas é o que eu falo, procura um profissional para estar te orientando. Às vezes não é esse o seu problema, às vezes o seu problema é de compulsão, então o seu problema não é fome. O seu problema é vontade de comer. O remédio vai te tirar a sua fome, mas não vai tirar a sua vontade de comer, que é a sua ansiedade. Então, tem vários pacientes que usam esse remédio e continuam com a vontade de comer, porque a ansiedade não acaba. Ele cessa a sua fome, que é aquela coisa fisiológica, é o estômago pedindo comida, mas a cabeça pedindo a comida ele não cessa, que é a sua ansiedade. Aí o paciente continua comendo e o remédio está nele, e aí ele come a mais e passa mal. A obesidade é uma doença crônica que envolve excesso de gordura corporal, o que aumenta o risco de problemas de saúde. A obesidade, ela traz vários tipos de problemas a curto e longo prazo para as pessoas. A gente tem sim obesos que são metabolicamente saudáveis, mas isso não é o comum. O normal é você já ter alterações de metabolismo, né? A obesidade ela pode vir associada com uma gordura no fígado, que é uma esteatose hepática não alcoólica. A obesidade ela pode estar relacionada com o diabetes, né? Pode causar problemas de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, né? Podendo causar aí também infarto, derrame. Você tem os problemas aí de sobrecarga das articulações, né? Causando problemas no joelho, problemas na coluna. Então, assim,
São várias complicações que podem advir, né, desse quadro de obesidade. Mas, de acordo com Cláudia Foli, o tratamento medicamentoso não funciona se não estiver associado a uma mudança de estilo de vida. Também é uma doença que tem que ser tratada como uma doença crônica. Às vezes você precisa usar remédio aí por um tempo bem prolongado. Mas você precisa associar a mudança de estilo de vida. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber, mas as pessoas, elas são imediatistas, elas querem o peso que ela demorou 10 anos para ganhar, ela quer perder em um mês. Então você acaba atropelando as coisas usando um remédio, não muda os seus hábitos de vida, daqui a pouquinho você ganhou o peso todo de novo. Então tem que mudar hábito de vida. Não tem jeito de você querer perder peso sem mudança de estilo de vida. E isso passa por quê? Sua alimentação e atividade física. Eu falo, atividade física, ela serve principalmente, não é para perder peso, é para ajudar você a manter o peso que você perdeu. A pessoa que perde peso e não faz atividade física, ela está fadada a voltar a ganhar esse peso. E uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira, em Santana do Paraíso. Oh, não, é Maraíso, Manhuaçu, gente. Vamos de novo. E uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira em Santana do Manhuaçu. Um jovem de 26 anos foi atingido por 2 disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento comercial dele. Os envolvidos no crime fugiram em uma motocicleta em direção à zona rural, mas foram perseguidos e presos pela Polícia Militar. O indivíduo que estava na garupa, de 18 anos, confessou ter sido o autor dos disparos. Com ele foram encontrados 2 revólveres municiados. O rapaz disse que o alvo dos disparos é ex-namorado da atual namorada dele e que tentou matá-lo porque tinha ouvido conversas de que ele também queria assassiná-lo. Além de prender os suspeitos, a polícia fez vistorias nas casas deles, encontrando em ambas drogas que foram apreendidas. Os 2 foram levados para a delegacia de polícia civil. A namorada do autor da tentativa de homicídio confirmou à polícia que o ex dela tinha, de fato, intenções de matar seu atual parceiro. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira o balanço da Operação Tiradentes, realizada neste último final de semana em Caratinga, região. Foram aplicadas 18 multas durante o feriado. Um dos trechos mais movimentados da BR-116 é o que corta Caratinga e região. Em feriados prolongados, como o do último final de semana, o tráfego de veículos na rodovia fica ainda mais intenso. Por isso, todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal realiza entre 20 e 23 de abril a Operação Tiradentes, que busca levar mais segurança ao trânsito. De acordo com Luiz Tarcísio, agente da PRF de Caratinga, a operação deste ano, mais uma vez, contou com o reforço do efetivo. Não tivemos ocorrências relevantes. Na quinta-feira, quando começou a Operação Tiradentes, nós tivemos 3 acidentes com vítimas, mas nada relevante. E o outro acidente que nós tivemos foi no domingo à noite, um acidente com vítima. No geral, a operação foi tranquila aqui na nossa região, nós não tivemos nada assim de destaque, né? Foi somente esses acidentes que ocorreram. Na quinta-feira, quando iniciou a operação, com 3 acidentes com vítima e um no domingo à noite. Ainda de acordo com Luiz Tarcísio, o que mais tem causado acidentes graves, não só na região de Caratinga, mas em todo o estado de Minas Gerais, é excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas, infrações que também geraram multas. Só na sexta-feira, no período de 2 horas que nós fizemos uma operação de ultrapassagem, foram feitas 18 autuações. É importante destacar que essa infração é a que mais tem causado acidentes graves durante esses feriados prolongados, que era a ultrapassagem indevida e excesso de velocidade. Então, a gente reforça que ultrapassagem em local proibido é o que tem causado mais mortes, porque geralmente é feito em local de boa visibilidade, onde o veículo às vezes está desenvolvendo a maior velocidade para fazer uma ultrapassagem,
e aí há as colisões. E com isso os danos são maiores, tanto os danos materiais nos veículos, quanto as vítimas têm lesões mais graves, geralmente com morte. Então a gente destacou esse ponto porque no estado todo houve um aumento muito grande de multas relativas à ultrapassagem, porque nas últimas operações nós destacamos que houve muito acidente de ultrapassagem indevida. Então, nesse feriado, houve um foco grande na fiscalização de ultrapassagem em locais proibidos. E a Prefeitura de Caratinga informa que a campanha de vacinação contra a meningite C no município para pessoas de 16 anos ou mais e que ainda não se vacinaram segue até a próxima sexta-feira, dia 28. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município de 8h30 às 10 horas da manhã e das 13h30 às 16 horas. Nos postos do programa Saúde na Hora, nos bairros Limoeiro, Santa Cruz, Santa Zita e Anápolis, a vacinação acontece também das 18 às 21 horas. Para a vacinação, é necessária a apresentação de um documento de identidade com foto e do cartão de vacina. Lembrando que a imunização é a melhor forma de prevenir doenças. Obrigado por sua companhia. Nos vemos de novo no próximo TJS. A todos, um abraço e até lá.